Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Quando Deus bota a mão tá tudo abençoado, o mundo inteiro conectado, recebe ao vivo a informação. O futuro chegou na tela do presente, é a nossa cara, é a TV da gente, a TV Diário do Sertão. A nossa cultura, esporte e lazer, tem tudo aqui na TV. Notícias, melhor programação, na TV Diário do Sertão. Chegando onde você estiver, com lindas canções todo dia. E toda a família de olho pra nossa alegria. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, TV Diário do Sertão, vai sempre estar em primeiro lugar na tela do meu coração. TV Diário do Sertão, a nossa TV. TV Diário do Sertão. Boa tarde, Cajazeiras, boa tarde, Paraíba, boa tarde, Brasil. Estamos iniciando o seu programa Balanço Diário, o programa do finzinho de tarde, início de noite. Eu sou Fernando Antônio e vou estar com vocês até às 19 horas. São precisamente 17 horas e 17 minutos. Hoje é quinta-feira, 15 de julho, e vamos em primeiro lugar, como sempre, agradecer a Deus, agradecer por mais um dia, mais um finzinho de tarde, um início de noite, e que seja uma noite maravilhosa na sua casa, com a sua família, no seu lar. Que Papai do Céu abençoe e derrame bênçãos na tua vida. Agradecer a minha querida dona de casa, que permite que todos os dias eu entre aí no seu lar, em todos os cômodos, porque com a rede social, com a internet, não tem limites, não tem fronteiras. Agradecer a todos que estão agora ligados nas nossas plataformas digitais, e são muitas plataformas. A você que está assistindo o programa agora pelo Facebook Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. A você que está ligado conosco pelo nosso site tvdiariodosertão.com.br, muito grato, muito obrigado pela sua audiência. A você que está na Netline HDTV, canal 3, você sabe, né? Canal 3 é o canal da TV Diário do Sertão, na Netline HDTV. A você que está assistindo pelo nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. A você que está acompanhando agora pela Rede Diário de Rádios, muito grato a você que está ouvindo o programa, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho. A você que segue a nossa homepage, Programa Checkmate CZ. Na nossa homepage, você sabe, você assiste o programa ao vivo e tem todos os programas na íntegra para você compartilhar a hora que você quiser. Você pode assistir sábado, domingo, feriado, tem um material rico de informações na nossa homepage. Você também pode se inscrever, deve se inscrever no nosso canal do YouTube, Programa Checkmate. Nosso canal do YouTube, você não assiste o programa ao vivo, mas você tem também tudo
tudo completo para você compartilhar, picotes do programa, programas na íntegra, um material rico de informações para você e toda a sua família. A você que segue o nosso Instagram, olha aí, programa Checkmate TV. Muito obrigado. Se você segue, se não segue, siga agora. Vai lá no Instagram, segue, porque no nosso Instagram você sabe tudo o que acontece no Balanço Diário, quem é o entrevistado do dia, qual a temática que nós vamos tratar. Lá você tem picotes do programa, lá você vai interagir comigo, me ajudar a fazer esse programa cada vez mais com a sua cara, do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Você sabe, Balanço Diário é um programa que ensina e emociona. Então siga o nosso Instagram, nosso WhatsApp, vai aparecer agora no seu vídeo, olha aí, 83 o DDD 986531759. O WhatsApp, você fala comigo agora, em tempo real. Você pode mandar pergunta, você pode mandar o teu comentário e eu vou fazer aqui ao vivo aos nossos convidados do dia. E quando eu falo de convidados do dia, você já sabe, né? Geralmente, 1 ou 2 vezes no mês, eles vêm. Eles vêm para cá porque o que não falta é assunto para a gente debater, assunto para a gente discutir aqui, assunto para deixar você antenado com tudo que está acontecendo no cenário político. É verdade, estou falando dos 2 especialistas que vêm aqui sempre para a gente dar continuidade àquela temática, né? A conjuntura sociopolítica pandêmica no Brasil. E aí, eles vêm para cá para falar mesmo. Isso aí é que eu gosto, né? Porque vem e olha para a câmera da verdade e diz o que tem que dizer, doa a quem doer, tá bom? Então vamos começar logo, até porque eu já quero provocar. Eu já vou começar aqui jogando gasolina no fogo, é verdade. Meu amigo Nonato Saraiva, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, obrigado por estar aqui conosco, sempre uma alegria, tá? E a última vez que você esteve aqui, eu perguntei se você gostava de futebol. Aí você disse, Fernando, eu gosto, né? Eu digo, então você está pronto para assistir a Copa América, né? Copa América no Brasil, que bom! Apesar da gente ter ouvido tão pouco falar em Copa América, porque é incrível, né? Por mais que queira não admitir, mas nós temos que admitir. Campeonato, evento no Brasil, deixou a Rede Globo de fora com toda a mazela, tá? Não estou falando aqui só de coisa boa, não. Toda a mazela que a Rede Globo também tem, mas quando se trata de evento, principalmente esportivo, deixou de fora, ninguém ouve nem falar, né? A Copa América realmente passou assim de um jeito, assim, sendo assim bem, né, sem querer mexer com ninguém, a Copa América passou assim, quase igual àquela facada das eleições, né? Passou assim de um jeito. Aliás, quando a gente fala em facada das eleições, a gente também começa a pensar, será que toda a vida que se provoca o presidente Jair Bolsonaro para alguma coisa assim, ele de repente cria um fato, né? Porque nas eleições era o debate, teve a facada. Agora é para prestar um depoimento, adoece. Nonato Saraiva, isso é gasolina no fogo. Eu vou colocar aí umas imagens, tá? E eu gostaria que você comentasse isso que eu falei e o que eu vou mostrar a você agora, logo no início do programa. Produção, coloca aquelas imagens que eu mandei, que eu quero aqui que Nonato Saraiva comece logo fazendo igual o atacadão torra-torra. O mês de São João passou, mas nós vamos reacender a fogueira. Vamos lá, Nonato.
Bota as imagens, que eu quero que ele fale. Pode ir colocando e ir passando devagar. Nonato Saraiva, é umas imagens que eu quero que você veja deixa aí. Deixa um pouquinho e vai passando. É porque a minha produção, rapaz, ultimamente eu acho que eles estão assim, eu não sei, eu peço aqui as coisas, né? Mas, Nonato, faça o seguinte. Estamos começando. Ah, chegou. Pronto. Vamos lá, vá comentando em cima dessas imagens. Pode abrir aí tela cheia para ele ir comentando, por favor. Bem, boa tarde ainda, boa noite, quase boa noite, Fernando, a todos os que estão nos acompanhando aqui pela Rede Net, pela nossa TV Diário do Sertão, a todos os nossos seguidores dos grupos espalhados por esse país todo. De início, fazer o meu merchan pessoal, né? Agradecer aos amigos que estão nos acompanhando, a dona Marisa do nosso grupo Casa do Lula, e o meu irmão Dedé lá em Juazeiro, e minha irmã Miriana, que estão agora, Fernando, ligadinho lá em Juazeiro do Norte, com toda a trupe lá na sala, ouvindo o nosso programa e retransmitindo para todo o Cariri cearense. Boa tarde à minha grande amiga Mariana Moreira, meus agradecimentos a todo o grupo Diário do Sertão por essa oportunidade de estarmos aqui fazendo o contraponto em relação aos acontecimentos. E é bom, Fernando, que a gente vai juntando as coisas e a gente solta de uma vez para fazer, até que as coisas passam e as coisas mudam e a gente tem um amadurecimento em relação ao nosso pensamento. Essas imagens que eu estou colocando aí agora, eu quero relacioná-las ao que vem acontecendo, principalmente na América Latina e do Brasil. Hoje, essa semana nós tivemos muitos ataques de pessoas, principalmente alguns radialistas, jornalistas, que eu fiquei assim estupefato com o que eu vi. As pessoas pegaram o microfone, sem um mínimo conhecimento conjuntural da situação de Cuba, por exemplo, e começar a atacar, sem perceber o que está por trás dessa investida em tentar desconstruir o legado de uma revolução tão bonita como a história da Revolução Cubana, exatamente num momento tão estranho, não só em Cuba, mas em toda a América Latina. Isso é uma imagem, você pode estar pensando, de onde será? Isso é o centro de São Paulo, hoje. Né? Então, um país que tem isto, a situação econômica que está, 500 mil de mortos, 113 milhões de pessoas sentindo a fome chegar à sua casa, a maior queda de PIB da história, a maior alta do preço do combustível, do dólar, do botijão de gás, da carne, do gás de cozinha, do arroz. Esse país tem condição de criticar algum país que vem reagindo aos Estados Unidos há 60 anos de bloqueio? Você não encontra isso lá em Cuba. Você encontra casas velhas, você encontra carros antigos, exatamente porque esse país briga há quanto tempo, mais 60 anos, para que pudesse pelo menos viver em harmonia e com direito de autodeterminação dos povos respeitado. Nós não temos, eu digo nós, o povo brasileiro que critica e aproveita a onda para tentar derrubar um regime que a gente sabe que é uma investida, uma nova investida contra os países que se insurgem contra o poderio econômico americano, para que, principalmente a juventude que não conhece a história da Revolução Cubana e do que houve no Brasil, passar a exigir o que eu observei nos movimentos de rua. Você não vê pessoas, por exemplo, criticarem o bloqueio de Cuba, pedir o fim do bloqueio de Cuba. Vê gente na rua com bandeira americana, máscara com a bandeira americana. Então é aquela coisa, propaganda versus desinformação. Você se aproveita do momento que os protagonistas principais saíram de cena, que eram os líderes antigos. As pessoas normalmente vivem, cansam, morrem, saem, são substituídos por novos. E eles esperaram todo esse momento para fazer essa investida, para tentar desmoralizar todo o legado da Revolução Cubana. Mas nós estamos aqui para desmistificar, não é, Mariana, essa historinha e colocar o outro lado da história para que as pessoas vejam e sintam. Isso é só uma prova. Eu queria que passasse a segunda imagem, certo, por favor? É um dos fatos. Esta mulher, que foi comum também nesses últimos dias, Fernando, aqueles fanfarrões que gostam de atacar as pessoas nas redes sociais. Eu sou atacado nas redes sociais, uma coisa absurda. E quando eu vou atrás de revidar, o cara está lá privado, sabe? É tão valentão, tão agressivo, que na hora do embate ele bota privado. Mas a gente não consegue pegar esse sujeito. São tão valentes, tão agressivos, mas na hora de ser chamado para o debate, para o depoimento, o que é que eles fazem? Eu quero o direito de ficar calado, eu quero um habeas corpus para eu não dizer nada. Ah, mas não era tão bocão na rede social, não atacava. O Daniel Silveira pegava
um rifle e dizia: isso aqui é para atirar na cabeça de esquerdista e de comunista. Eu quero o AI-5, fora STF. Na hora que o STF pegou o cabrão, bombado, com anabolizante de cavalo por tudo que é canto, o cidadão cantou, foi chorar na cadeia, pediu que os direitos humanos lhe concedessem liberdade, foi atrás dos direitos humanos, certo? Um defensor do AI-5. E depois está tentando asilo em embaixadas. Olha bem a valentia desse pessoal, certo? Então, esta mulher que está aí, ela deu depoimento ao Senado, de cabeça erguida, não pediu direito de ficar calada, nem habeas corpus para não comparecer. Eu quero que passe a próxima, por exemplo, por favor. A outra imagem, por favor. Essa aí é icônica. Essa imagem é icônica. Isso é uma mulher que foi torturada na ditadura militar, inclusive pela trupe do Ustra, que era, o torturador em si já é um covarde por natureza, porque ele está torturando uma pessoa sem condição de defesa, junto com outros amigos. Mas a turma do Ustra era especializada em torturar mulheres e mostrá-las torturadas aos filhos menores, o que é mais grave. Por isso que eu digo, quando eu vejo uma mulher apoiando defensor do torturador, eu acho que essa pessoa precisa de um tratamento ou não estudou nada na vida. Se estudou, dormindo nos bancos escolares. É o mesmo caso de uma pessoa que se mostra: eu estou numa livraria, lendo livro tal, ou então traz um monte de livros aqui, como a gente já veio aqui, mostra: leiam este livro, leiam este livro. Quem lê e entende alguma coisa, jamais apoiaria esse tipo de situação hoje. Portanto, dizer que ler uma coisa, ler e entender é outra. E essa senhora que você está vendo aí, ao contrário dos fanfarrões, que pedem habeas corpus para não falar ou não comparecer, ou inventam que estão com Covid, ou vão para o hospital, e dizendo que está com o intestino preso, na nossa linguagem popular, com nó na tripa, para não depor. Está aí, ó, de cabeça erguida. E olha a posição, a situação dos militares lá atrás, com a mão no rosto, para não serem reconhecidos para a história. Essa é a diferença de quem tem a certeza de estar do lado certo. Não teme as agrúrias da vida, não teme as pressões dos covardes e incompetentes. Essa foto é icônica. Por favor, pode passar a próxima. Outro que não pediu direito, foi condenado a 580 dias. Essa turma que está ali são promotores novos da escola do Sérgio Moro, que foi desmoralizado. Hoje está desmoralizado. As palestras que são patrocinadas pela Ambev dos Estados Unidos estão sendo canceladas uma a uma, depois daquela vergonha que ele passou publicamente nas ruas de Nova York, que quebrou a nossa indústria nacional. E essa turminha aí, que está aí perante esse cidadão, que saiu de Garanhuns e virou presidente, o maior presidente da história desse país, essa turma, quando esse cidadão era preso pelos militares, isso aí, urinava nas fraldas, brincando nos seus velocípedes, nos seus condomínios de luxo. Hoje tentaram fazer isso, passaram vergonha. E nada como um dia após outro, e nada como a verdade, a força de se garantir. Por isso que a gente está aqui, porque falar a verdade dói para muitas pessoas, mas deixa nossa consciência e nossa cabeça tranquila. Por isso nós não temos medo de falar a verdade, certo? A gente está apresentando essas situações para que as pessoas vejam, né, e sintam a diferença entre a fanfarronice e o que chama o legado de um estadista. Você não quer ser estadista. Você é por natureza. Você parece que é predestinado para aquilo. Eu não sei se tem outra imagem ainda. Pronto, Fernando. Isso aí é para a gente dar uma introdução, porque isso aí tem a ver com todos os temas que a gente vai falar hoje. Certo? A gente vai entrar daqui a pouco, começando pela história da América Latina, mas eu queria abrir um espaço, é uma surpresa, porque eu queria de corpo presente fazer uma homenagem a essa figura que está aqui. As mulheres de Cajazeiras devem uma homenagem, várias homenagens a essa figura que está aqui do meu lado. Eu digo porque nós somos companheiros de luta de décadas. E eu sei o que essa senhora, o que essa senhorita, essa garota já fez e faz por nossa educação pública, por nossas universidades, aqui e no país inteiro. Essa mulher respeitadíssima na Andes, no Andes, na Fazubra, em todos os encontros onde o nome de Cajazeiras, a nossa escola, a nossa universidade é levada para discussão. Muitos ganhos de causas aqui da nossa universidade foram conseguidos através da persuasão dessa figura, da palavra dela, do grito dela, da luta, certo? Incansável dessa figura que está aqui comigo. Por isso que eu digo, quando você pedir uma pessoa, eu digo, tem uma pessoa que pode trazer, que tem coragem de falar, que representa as mulheres da nossa região, da nossa cidade, e a cidade inteira deve uma homenagem a essa figura hoje. Eu estou fazendo isso presente porque eu não vou mais esperar
que as pessoas... Eu guardei isso por uns tempos para poder colocar aqui agora. Ok, Fernando? Nosso boa noite e vamos começar. Muito bem, quase boa noite, ainda boa tarde, né? 17 horas e 35 minutos. Mas aí, produção, cadê os aplausos para essa mulher, né? Vamos soltar os aplausos aí do jeito que ela... Eu estava devendo essa. Muito bem, muito bem. Então, minha querida Mariana Moreira, tá? Por favor, agora o espaço para suas considerações iniciais. E eu já aproveito e vou lhe provocar também. Porque eu sei que você fala, eu sei que você olha para a câmera e diz a verdade, por isso que eu gosto que vocês venham aqui e volto a falar sobre isso, tá? Aqui não se trata, apesar de muitos acharem isso, eu sei que muita gente assiste, né? Principalmente alguns, e fica dizendo assim, o programa Balanço Diário hoje é o dia da esquerda. Não. O Balanço Diário hoje é o dia de se falar a verdade. Inclusive você que está assistindo o programa, fique à vontade, através do nosso WhatsApp, coloca aí no vídeo, por favor, o nosso WhatsApp, esse daí, ó, 839-8653-1759. Você pode mandar o seu comentário, você pode mandar pergunta, também pelas nossas plataformas digitais, tá? Porque se você achar que o que eles estão dizendo aqui é mentira, se posicione. Fique à vontade para você mandar a pergunta, mandar o comentário, e eu vou fazer aqui ao vivo, tá? Mas eles estão dizendo simplesmente o que está sendo visto. Essa é que é a verdade. A foto que apareceu aí de São Paulo não é fabricada não, é real. É real. É São Paulo hoje. Não é uma foto antiga não, é uma foto atual, tá? Mas Mariana Moreira, aí você vai abrir com suas considerações e eu gostaria que você falasse de algo que você tem muita autoridade para falar, tá? Que é exatamente a situação da mulher nesse país, principalmente, né, com relação à violência doméstica. Nós temos um exemplo aí terrível, tá? Infelizmente aqui conosco, que é o caso do DJ Ives, né? Que todo mundo viu, o Brasil e o mundo viu, as agressões que o cara fez à sua companheira, e não justifica. Agora, quando você vê fazer aquilo na frente de um recém-nascido, um bebezinho, afinal de contas, o que passa na cabeça de um ser daquele? Então, Mariana Moreira, fique à vontade. Obrigada, Fernando. Boa tarde. Primeiro, olha, como eu brinco, às vezes, baixa a patente e aumenta o salário, viu? Mas é bom, você não é presunção, mas eu acho que quando você vê as pessoas te reconhecerem, não por puxa-saquismo, mas por uma questão ética de saber que, né, que você está ali brigando, né, e a briga no bom sentido, pela defesa dos direitos, por defesa de que a população tem acesso. E aí, só antes de fazer o seu comentar a questão que você levantou, Fernando, eu gostaria de deixar aqui um protesto. Por exemplo, essa semana nós tivemos mais uma universidade pública federal no Brasil com interventores nomeado pelo presidente da República. A Universidade Federal Rural do Amazonas, né, o governo não obedeceu à vontade da comunidade universitária e indicou o terceiro colocado na lista, como aconteceu com a nossa UFCG, né? E aí nós na universidade estamos vendo, né, a situação que isso representa. Alguns projetos já começam a ser ventilados na perspectiva, por exemplo, de implantar programas, questões que vão excluir, que vão tirar da universidade a presença, né, do filho do trabalhador, do filho do camponês,
porque está caminhando nesse sentido. Então, só deixar esse protesto, né, porque é inadmissível. E esse caminho que o governo está tomando, né, é exatamente para silenciar a universidade, que vem sempre se colocando como um espaço de produção de um conhecimento e de uma formação crítica dos cidadãos. Com relação à violência contra a mulher, é uma coisa que nos aflige e nos deixa muito, mas muito preocupadas. Por quê? Porque essa violência, numa situação como a que nós estamos vivendo, da pandemia, ainda de isolamento social, pesquisas, vários companheiras, né, que trabalham com essas questões da violência contra a mulher, vem divulgando pesquisas realizadas com mulheres no período da pandemia. E como reduziu-se o número de ocorrências policiais de violência contra a mulher. O que não implica na redução da violência, ao contrário, implica no aumento da violência. Por quê? Porque com o isolamento, muitas mulheres ficaram presas nas suas casas e convivendo com o agressor muito mais tempo. Inclusive, sem ter nem condições, porque ele está olhando o teu celular. Está fazendo o que no celular? Está denunciando? Ou seja, essa situação, muitas, inclusive a Federação Nacional dos Jornalistas, Fernanda, a FENAGE, fez uma pesquisa com mulheres jornalistas. E algumas mulheres, inclusive companheiras nossas, jornalistas, relataram nos seus depoimentos que elas, inclusive, foram vítimas dessa violência nas suas casas, né, com os companheiros, muitos que não eram jornalistas, companheiros, por conta dessa situação. E que se sentiram extremamente amedrontadas, porque você viu que alguns desses serviços, algumas dessas medidas que foram conquistadas, né, elas não poderiam ser operacionalizadas por essa conjuntura. Como é que eu vou na delegacia da mulher? Né, se eu não posso, se eu estou em isolamento, se eu não tenho... E eu estou convivendo, e o meu agressor está em casa 24 horas, que ele também está em casa, está em isolamento, está trabalhando em casa, em atividade, em home office, em trabalhos virtuais. Como é que eu vou me livrar dessa violência? Como é que eu vou buscar proteção? Aquela, né, a companheira lá, a esposa do DJ, ela, né, colocou isso na entrevista, a Pamela, né? Ela colocou isso na entrevista. Há quanto tempo? Porque essa violência, quem trabalha com a questão da violência contra a mulher, né, Fernando, ela tem muito isso. Como é que essa violência chega naquele estágio? Aquilo não foi a primeira manifestação. A primeira manifestação esse seu cabelinho é lindo, mas você não vai mais usá-lo assim, né? Porque, olha, essa sua saia é bonitinha, mas a próxima que você for comprar, compre mais compridinha, você fica mais bonitinha. Aí começa, mas não é isso. É o quê? Eu estou dizendo como você vai se comportar. Então, primeira violência, a violência contra a minha autonomia, de decidir se eu uso um batom, se eu corto o meu cabelo, se eu pinto a minha unha, se eu boto uma unha de silicone. Não, eu não posso fazer isso sem ter a autorização. Ah, não, mas é porque ele me ama. Ele gosta tanto de mim que ele me protege. Então, esse é um primeiro sintoma que muitas de nós, mulheres, ainda não percebem, porque é assim que a violência começa a se institucionalizar. O que é aquilo que a gente chama da institucionalização da violência contra a mulher. Ela vai se instituindo e vai se institucionalizando. Não, mas é parte das relações, gente. Ele cuida de você. Ele está preocupado com você. Então, gente, Maria, pois que coisa boa, pois o meu nem olha para mim, nem se preocupa se eu boto um short, uma saia. Não é isso. Isso é o quê? É a mulher sendo limitada na sua capacidade de decisão. Aí daqui a pouco você começa a se incomodar, porque, claro, você vai começar a se sentir cada vez mais acuada, mais limitada. Aí daqui a pouco você não pode sair com os amigos ou com as amigas. Né? Aí daqui a pouco você não pode ter mais controle, por exemplo, sobre o seu salário.
que é a violência, né, que a gente chama de violência patrimonial, né, sobre o seu salário, sobre os seus bens. Aí, daqui a pouco, ela começa a se expressar fisicamente. E aí, quando a violência chega no estágio da violência física contra a mulher, ela acontece em qualquer momento, na frente de filhos, né, na frente da mãe, na frente de amigos. E o que nos surpreende, por exemplo, naquela imagem, é o amigo, né, de uma imagem, ele a espancando e o amigo assistindo, sem esboçar nenhuma reação para impedir a violência. Isso é o que nos deixa, inclusive, por quê? Porque em muitos momentos eu não vou me meter porque eu vou me expor. Eu vou me dispor com o meu amigo? Não, eles que se resolva lá. Não vou me meter. E aí, a Pamela, né? Mas muitas não sobrevivem. Muitas não conseguem chegar ao estágio que a Pamela chegou de denunciar, de pedir medidas protetivas. Muitas são assassinadas. E isso não é muito distante. E não está, mesmo com todas as políticas que nós já tivemos, Lei Maria da Penha, né, a lei do feminicídio, tudo isso, mas só a lei, e a gente que trabalha com essas questões, né, eu fiz uma pesquisa na universidade aqui, exatamente buscando avaliar como a Lei Maria da Penha, a partir da ação da Lei Maria da Penha, da vigência da Lei Maria da Penha, como eram os processos que conseguiam chegar, por exemplo, na justiça, sair da queixa lá na delegacia, mas chegar até a justiça, essa tramitação. Aí, pesquisando, entendendo, por exemplo, o que era que os advogados falavam, né? Estavam lá as sentenças de juízes, e estava lá muitos dos processos que a gente analisou, expressões do tipo, não se preocupem, agora tem a Lei Maria da Penha. Ou seja, você não vai discutir a violência, mas você vai dizer, não pode bater, porque agora tem a Lei Maria da Penha. Ela pode recorrer. É como se isso fosse uma coisa natural, não uma construção histórica. A violência contra a mulher não é natural, é histórica. É a invenção dos homens, portanto, nada de naturalizar. E aí então aí vem essas histórias, viu, Leonardo? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, porque é natural que o marido bata na mulher. É natural, então, que, mesmo tendo a Lei Maria da Penha, as mulheres continuem sendo agredidas. E, claro, a Lei Maria da Penha tem toda uma série de equipamentos que ela prescreve, que ela determina que sejam agilizados, operacionalizados, para que ela haja, para que ela atue nas suas condições mais amplas. Casas de abrigo. Por exemplo, a Pamela, tudo bem, mas uma mulher pobre, de uma periferia, ela vai, aí pede a medida protetiva, mas o marido continua ameaçando. Aí ela diz, eu não posso ficar na minha casa, eu vou ser morta. Aí ela vai para onde? Não tem uma casa-abrigo. A nossa briga aqui, por exemplo, aqui em Cajazeiras, inclusive, há alguns anos já é para a instalação aqui, pelo governo do Estado, de uma casa-abrigo. Para que as mulheres, quando estão ainda muitas nessa situação de completa vulnerabilidade diante da violência, elas se sintam protegidas. Elas fiquem lá, né, uma casa que se mantém o anonimato, se mantém, né, a descrição total para evitar essa questão. Ela e os filhos, porque muitas vezes, Fernando, inclusive os filhos são utilizados como elementos dessa violência. Não só vítimas da violência, mas são manipulados pelo agressor para também evitar a separação. Aí fica dizendo, olha, né, a sua mãe quer me deixar, certo? A sua mãe não gosta de você, que são outras... A mãe quer que papai vá embora. Vai embora. Então, são outras formas de violência que se expressam. Então, aquela cena nos traz toda essa reflexão que é extremamente ainda preocupante e comum. Porque é preocupante e, sobretudo, porque num momento como esse, da pandemia, nós estamos vendo crescer. E, claro, o caso da Pamela lá e do Ives foi um que conseguiu ganhar notoriedade, publicidade. Mas milhares estão no silêncio, porque não tem uma câmera de vigilância que grava uma imagem, que percebam. E como é que eu vou mostrar? Como é que eu vou chegar no delegado e dizer, olha, eu fui agredida há 15 dias atrás, eu não estou mais com marcas, eu não tenho mais hematomas no meu corpo. Fazer o quê?
E muitos desses casos estão acontecendo agora. Neste Enquanto a momento. gente está fazendo o programa, lamentavelmente, nesse momento, nesse segundo, existem mulheres sendo agredidas, tá certo? A famosa violência doméstica, né? Mas Fernando, em só uma briga questão, de só marido uma e mulher, questão. E se mais- mete a colher sim. Pois é, tá? e na briga de marido e mulher, a gente está colocando, eu fico ao lado da mulher, sempre. E outra coisa, Fernando, uma outra questão, a violência contra a mulher, que a gente tem, inclusive, que construir isso de uma forma muito forte, é que não é só cometida pelo marido. O irmão, o pai, o amigo também comete violências contra as mulheres, né? Amigos, namorados, né? Irmãos, pais, né? Denúncias de pai, né? Usando o poder né? O pátrio poder de estuprar uma filha. Isso é uma violência, né? E a violência contra a mulher, uma filha, inclusive adolescente ou pré-adolescente mesmo, que já é levada. E aí, como é que eu vou me reagir diante do meu pai? A autoridade paterna colocada aqui na minha cara. Você me obedece, eu sou seu pai. É lamentável, lamentável. Bom, agradecer aqui a audiência, Gerlândia e Damião Gomes, muito bem. Maria José Nascimento, neta, aplaudindo. A verdade deve ser dita sempre. Agora a Núbia Cavalcante, aliás, eu quero agradecer muito a Núbia. Ela interage, ela participa mesmo com a gente. Todos os dias, praticamente, em todos os programas, a Núbia está sempre mandando aqui os seus comentários, e ela comenta o seguinte para você. Ela diz: Mariana Moreira, lhe admirei muito, a violência contra a mulher existe e muitas dessas mulheres permite, tá? Elas confundem controle com amor. E ela diz: antes as mulheres diziam que aceitava por questões financeiras, mas não é verdade. Muitas delas têm uma boa posição financeira e é realmente submissa ao marido. E diz: medidas preventivas não servem de nada. Falou aí para Mariana Moreira, né? Só um breve comentário em relação a essa questão, mas eu ia entrar mais na questão da universidade, que foi a primeira. Mas eu tenho por mim, a providência divina, ela tem um propósito para todos, né? Existem uns casos em que, Mariana colocou muito bem, em que esse tipo de violência ela é protelada, ela é prorrogada pela questão família, questão financeira, pressão paterna, pressão da família. Não separa não, porque ele vai melhorar. Não separa não, porque ela não vai fazer mais isso. Pelos filhos, não façam isso, os filhos vão perder, sem o pai, sem a mãe. Aí muitas mulheres recuam e retiram até queixa de delegacia, porque a providência jurídica, ela tem todos os procedimentos. Se você tem um ataque e você chega e a pessoa diz: não, eu vou retirar a queixa, você deixa já os delegados, as promotoras, numa situação complicada. A pessoa que foi agredida retirou a queixa, mas isso vem através de pressão. Tem que ter um estudo em cima disso para saber por que ela está fazendo isso. Ela foi coagida, ela foi pressionada de que forma? E dos principais casos são em cima exatamente da questão do convívio materno-paterno com os filhos em casa. Muitos médicos dizem: eu vou largar, será que ele vai? Vamos dar mais uma chance pelos meus filhos, pela minha família, eu vou ficar na rua, porque infelizmente nesses casos de separação, a mulher parece que ela sempre sai, historicamente aí é errado, né? Como se fosse se ela sair, ela já fica vista de uma forma diferenciada do homem, né? Eu tenho uma coisa comigo, Fernando, é melhor sair do que ficar com esse tipo de agressão em frente aos filhos. Maltrata e machuca muito mais a família. Tomar uma decisão, já não deu, cara, sai, vai procurar outro rumo na tua vida, vai ver a tua vida. Você não vai deixar de ter sua ligação com os filhos, pelo contrário, talvez até melhore. É muito melhor do que cada um estar se matando e as crianças vendo isso. Então isso resolve muito mais fácil. Tenha coragem das duas partes e rompam essa união que já mostrou que não está dando certo. Que uma coisa é você estar namorando, você briga com o filho, com o irmão, com o pai, se arruma, põe o melhor perfume, a melhor roupa, vai ver a namorada, só vão ver coisas boas. Vão ver o pôr do sol, vão ver os melhores lugares, vão passear. Quando casa, aquelas questões que não apareciam no namoro são cotidianos. Falta dinheiro, falta comida, uma coisa dá errada, as crises chegam na casa, e não é todo casal que consegue
ser firme para segurar e sair dessas pressões. E isso muitas vezes atinge o emocional das pessoas. E aí se transfere para uma agressão, num filho, numa esposa, e o cara tem que ser inteligente a ponto de saber, quando essas situações estão chegando a esse ponto, ou você procura uma forma de melhorar isso, ou é melhor sair fora. É muito mais rico tomar uma postura. Não dá. Você vai para o seu canto, eu vou para o meu. Os filhos não têm culpa alguma e nós temos a responsabilidade de mantê-los. E vamos fazer isso até o fim da vida. Essa é a minha regra de vida. Eu saio, mas a minha responsabilidade, eu aumento essa questão. Mas o que eu queria falar era em relação, Mariana, a questão da nomeação dos reitores. Nós estamos sofrendo um problema sério na UFPB em João Pessoa, você sabe disso, e isso não aconteceria se a gente estivesse à frente dos movimentos estudantis que acabaram, e eles estão aproveitando esse fato, como bem o ministro do Meio Ambiente disse, das pessoas estarem preocupadas com a pandemia, ou distraídas com a pandemia, e eles estão passando a boiada. Passando a boiada também dentro da universidade. Sabe o que é que o reitor, que está se aproveitando, porque não tem alunos na universidade, portanto não tem pressão, ele inventou que eles querem, primeiro, eles querem evitar o acesso do pobre à universidade, e eles querem evitar também a reação das comunidades organizadas, tipo o movimento estudantil, a associação de professores, que Mariana sabe da nossa luta histórica, para conseguirmos nosso espaço dentro da universidade. O Diretório Central do Estudante tem a sua sede, o Centro Acadêmico tem a sua sede, a direção dos professores tem a sua sede dentro da universidade, para que você resolva esse problema, participe das discussões internamente. O reitor de João Pessoa, eleito o terceiro, que não teve nenhum voto no Consune, nenhum no Consune, o cara não teve 5 votos no geral na comunidade universitária, ele agora inventou uma tática de expulsar as entidades de dentro da universidade. Fez um cálculo lá, sem nenhuma justificativa, para cobrar aluguéis retroativos de 10, 30 anos das sedes que foram conseguidas pela luta dos estudantes. Isso é uma coisa impressionante. E são as pessoas que diziam que a esquerda era ditatorial. E aí estão tolhendo a possibilidade das pessoas se organizarem internamente em relação aos seus próprios direitos. Eles querem eliminar a capacidade de reação das pessoas. E o reitor eleito, estou fazendo aqui uma denúncia pessoal, que os estudantes da Paraíba abram os olhos, porque a prática é essa, a nomeação de um terceiro colocado sem nenhum respaldo, é exatamente para que dentro das universidades se elimine as lutas de reação, que foram os estudantes organizados que tiraram o Collor de Mello, que pintaram a cara e foram para as ruas, e eles querem se manter no poder, eliminando os focos, segundo ele, focos de reação. Então essa é a prática e a intenção por trás desses reitores que não têm respaldo acadêmico dentro das universidades. Fernando, você me permite só um comentário em 2 segundos? Pois não. Com relação a essa questão da violência, desculpa, porque essa questão Fique à vontade. incomoda. Um outro aspecto que normalmente não é colocado em relação à violência é que ela é pedagógica. Podem achar que eu estou falando loucura, mas não é. Por exemplo, o filho de 2, 3 anos, o menino, vê o pai agredindo a mãe, vê o pai dizendo que a mãe está feia e que ele vai... Você está gorda, eu vou atrás de uma ali novinha, bonitinha, de 15 anos, cheirosinha, fica aí em casa balançando os meninos. Aquele menino de 2, 3, 4 anos está sendo educado para amanhã repetir isso, porque por mais que aí todos os pedagogos dizem isso, a educação na família, ela é fundamental. E, normalmente, os filhos têm muitos pais por referência. Né? Então, e a filha, a menina que vê a mãe sendo agredida, que vê a mãe sendo silenciada, ela também começa a ter medo. Né? A ter medo do pai, a silenciar quando ela não expor, né, a sua opinião, não reagir, por exemplo, ao irmãozinho dela, que já começa, né, achando que ela tem que ficar como a mãe fica, calada, silenciada, amedrontada. Isso, então, a violência tem também esse aspecto, né, que não está na lei, mas que é muito forte, porque ela é pedagógica. Ela vai ensinando a criança como, né, como essa situação ela se reproduz. E vai produzindo nas pessoas, e aí terapeutas, psicólogos, tem muitos trabalhos sobre isso. O reflexo, por exemplo, de crianças que são assistentes que presenciam a violência em casa, de como essas crianças, quando se tornam adultos,
também trazem as marcas dessa violência nas suas atitudes, nas suas concepções de vida, no seu pensamento, na sua forma de se posicionar. Era só um pouco esse comentário também, para a gente não esquecer. Não, veja bem, Mariana, e quando você toca nesse assunto, eu sei que nós temos mais coisas para comentar aqui no programa, mas isso é de muita importância, posso dizer até essencial, né? Você não acha, aliás, muita coisa no nosso país, quando a gente fala de educação, quando a gente fala exatamente da classe pedagógica, pode-se dizer assim, né? Por exemplo, no nosso país é fundamental que haja educação financeira dentro das escolas, inclusive começando logo dos pequenininhos, para aprender a lidar com dinheiro e tudo mais. Agora, quando se fala da questão de violência doméstica, essas coisas, você não acha que isso aí, claro, sutilmente, também não deveria ser tratado nas escolas? Um comentário engraçado, Fernando, que nos traz... Ora, educação financeira, bem-vinda. Agora, discutir, por exemplo, na escola, cidadania, direitos, aí sim não pode. O projetinho da escola sem partido, que muitos acham que, né, foi extirpado, não foi. Está aí, se manifestando em muitos momentos. Quer dizer, então, ora, eu não posso, na sala de aula, porque aí eu estou doutrinando meus alunos. Eu não posso trabalhar a questão da violência doméstica, da violência contra a mulher na sala de aula, porque isso não é conteúdo do livro didático. Ah, não, mas eu vou instituir, então, a educação financeira como parte do currículo das escolas. Legal. Aí eu estava vendo, inclusive hoje, foi muito legal você colocar isso, acho que um programa desses da manhã na televisão, eu estava fazendo algumas coisas, TV ligada, e colocando, não, mas nós, por exemplo, veja como isso, inclusive, vai reproduzindo todo um modelo de sociedade. Aí o cara dizendo lá, não, mas é importante que as crianças na escola tenham esse conteúdo, a educação financeira. Porque as meninas já vão aprendendo, por exemplo, como administrar, quando se tornarem adultas, administrar os recursos, o seu dinheiro, por exemplo, na realização da feira. Ou seja, que é só... Então, é a menina que tem que pensar isso? Aí ele acrescentou, claro, o comentarista. E os meninos, né, já vão aprender, por exemplo, que eles podem poupar, que eles podem construir uma poupança para amanhã comprar um carro, né, um carro que eles acham legal, e a menina não, para fazer a feira. Ou seja, isso não tem problema nenhum. Não é escola sem partido, não é doutrinação. Agora, você discutir violência... Escola sem crítica e reação. E sem crítica. Aí você discutir violência, discutir questão de direitos, defender, por exemplo, que pessoas como presos precisam ter... Aprender a respeitar os diferentes. Os diferentes. Isso é ruim? Porque você está doutrinando? Aí não pode. Agora, educação financeira, pode. Então, eu vou ensinar os meninos como serem o quê? Bons consumidores. Apenas isso. Muito bem, estou falando aqui com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Agradecer aqui a audiência da Nil Araújo. Boa tarde, minha querida. Ela diz aqui, grande Mariana Moreira. Um abraço. Meu querido Evandro Gonçalves, também assistindo o Balanço Diário. Muito obrigado a todos que estão ligados aí no programa. São 18h04, meu querido Nonato Saraiva. Deixa eu aqui lhe dar mais uma provocada, veja só. Vamos aqui entrar no panorama político da América Latina, certo? Diante das novas investidas, das pressões intervencionistas do imperialismo americano, especificamente em países que se contrapõem a essas investidas, tais como Cuba, Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina, Chile, até o Brasil também, né? Como nos vemos e nos posicionamos diante dessas agressões ao princípio democrático do direito
de autodeterminação dos povos e países. E aí, Nonato Saraiva? Bem, Fernando, essa pergunta ela é uma pergunta e uma provocação histórica ao mesmo tempo. Primeiro, nós vivemos nessa discussão durante décadas, né, no nosso convívio universitário, nas nossas participações políticas, e uma das nossas condições é um entendimento conjuntural de cada continente, de cada país, de cada povo. Você nunca vai entender uma situação política hoje se você não entender a história daquele país, a história daquele povo, que se diferenciam, todos se diferenciam. Eu não posso impor um modelo meu para nenhum país, como se eu não tenho condição de arrumar minha casa, eu não tenho responsabilidade nem envergadura moral para criticar a casa de ninguém. Hoje nós estamos com 500 mil de mortos, com a maior taxa de desempregado, como eu já falei. Então, a gente, antes de abrir nossa boca e queimar ou criticar alguém que está sofrendo também com esses... Porque todo mundo está sofrendo com a pandemia. Muitos sofrem mais que os outros. Muitos estão conseguindo sair dela porque fizeram a coisa direito, porque se anteciparam aos fatos, porque usaram a forma correta de agir. Outros não, brincaram, levaram na brincadeira, disseram que era gripezinha. Ao invés de tentarem negociar as vacinas corretas, quiseram usar uma empresa intermediária para ganhar dinheiro em cima das vidas humanas. Isso aí causou tragédias mundiais. Então, esse tipo de país, de gente, não tem capacidade para poder se impor como exemplo para nenhum país. Historicamente, os Estados Unidos sempre se posicionaram como os donos da América Latina. Nós fomos usados historicamente como os quintais americanos. Cuba, especificamente, sempre foi usada como o prostíbulo americano. Antes da Revolução Cubana, Cuba era prostíbulo americano. A máfia americana, os grandes empresários, eles usavam Cuba, especificamente, eu vou chegar nos outros, como ponto de lavagem de dinheiro, paraíso de lavagem de dinheiro, de cassinos. Para você ter ideia, Fernando, na capital... Só um minutinho, Nonato. Pois não. Produção, por favor, fecha a imagem, Nonato. Eu quero que ele fale direto para o público, por gentileza. Fecha a imagem dele. Pode continuar. Especificamente, começando por Cuba, quem conhece a história da Revolução Cubana sabe que, como era Cuba antes, certo? De prostíbulo americano para uma potência no atletismo, para uma potência na medicina, para uma potência no humanismo, no tratamento com os diferentes, uma pequena ilha nas barbas dos Estados Unidos que desafiou este conjunto. Até então, Fernando, antes da Revolução Cubana, na capital Havana, tinha um bairro chamado Defeso. Esse bairro, os cubanos negros, que 90% da maioria do povo cubano é negro, não poderiam nem entrar nesse bairro. Era um reduto da classe econômica abastada americana, rica e corrupta. Lavar seu dinheiro era um ponto estratégico para mandar para outros paraísos fiscais. Então, Cuba só tinha a cana-de-açúcar e o turismo, preferencialmente o turismo sexual, o turismo de jogos, o turismo de jogatina, de lavagem de dinheiro. Então, o cubano era subserviente e humilhado. A partir do momento que se tomou o direito de fazer uma revolução dos povos de autodeterminação e expulsou um ditador capacho que lavava as botas dos americanos, Cuba transformou-se numa potência. E aí, de Kennedy para cá, desde 61, nós estamos há 60 anos praticamente, implantaram um bloqueio extremo nesse país. São 60 anos de bloqueio total. Você parou, você não pode trazer peças de carro, você não pode trazer pasta de dente. Porque Cuba, ela vive apenas de a cana-de-açúcar, que não é mais a moeda de troca, né? Ficou no tempo, a medicina e o turismo. E depois o atletismo. Então, as pessoas que criticam Cuba, por exemplo, eu vou dar só um exemplo, durante esse período, mesmo com o bloqueio, o Brasil não resistiu um bloqueio de 1 ano, Cuba já está a 60, sem poder negociar com ninguém. Quem negociar com Cuba é punido, certo? É tirado do mercado, vão até preso, certo? E esse país se tornou uma potência na medicina, que no momento da pandemia, o que é que nós estamos fazendo? Nem vacina nós temos. Cuba está mandando 2 mil médicos para a Itália, para a Espanha, para a China. Tinha 15 mil médicos aqui no Brasil, foram expulsos. Isso aí já foi uma tática do imperialismo para poder desconstruir a medicina cubana, tentativa também, certo? De desmoralizar a medicina cubana. Mas eles continuaram mandando para outros países. Então, olha a posição do Brasil nas Olimpíadas, por exemplo, historicamente. Onde está Cuba? Naquele tamanho, com 60 anos de bloqueio. Cuba, Estados Unidos, China, Rússia,
Brasil em 19º, lá em cima, com tanta liberdade e tanta riqueza. Por que o Brasil nunca consegue ultrapassar Cuba numa Olimpíada? E foi assim. Agora, durante esse período que as lideranças foram ficando para trás, os Estados Unidos foram se aproveitando, esperando para, nesse exato momento, eles adentrarem com essa política de propaganda versus desinformação, evitando que Cuba negociasse com qualquer país. Aí você tem necessidade na sua indústria de importar componentes para medicamentos, de importar o essencial para um país se desenvolver. Por que não libera o bloqueio desse país? Por que isso? Obama e o Papa e o ex-presidente Lula, quando Obama assumiu, eles tentaram quebrar esse bloqueio. Cuba necessitava de aeroportos, porque para ela negociar tinha aeroporto e porto. Nós tínhamos a tecnologia para isso, porque nós tínhamos naquele tempo indústrias que construíram o mundo inteiro. E o Brasil foi escolhido para levar nossa tecnologia para construir o porto em Cuba. O que é que disseram? Não pode, que estão financiando ditaduras sanguinárias comunistas, sem saber no que é comunismo. Certo? E essa temática, esse tipo de prática foi massificado no mundo. Quem não podia sequer levar nada de ajuda para esse país. Eu fui a um congresso em 94, 95, em Goiânia, da UNE, e nós tivemos uma palestra com uma representante da Embaixada Cubana, na Universidade Federal de Goiás. E vejam, senhores, essa menina, eu trouxe uma foto autografada, original do Che Guevara na época, e ela nos pediu para que formassem comissões, e estava vendo vestibular unificado em toda a capital goiana, e nós fôssemos às portas das universidades, de onde estivesse havendo vestibular, para recolhermos canetas, para mandar para Cuba, que nem caneta eles estavam mais podendo fabricar, pelo bloqueio americano. Eles tentam todas as formas de sobreviver dentro do bloqueio. E nós fomos para as portas das faculdades, recolhemos sacos e sacos de caneta Bic, para mandar para lá. Até a pasta de dente nós mandamos, que era a única forma da gente furar o bloqueio, era através das universidades. Pra você ter ideia. Outra questão, uma das formas de Cuba sobressair ao bloqueio foi expandindo a sua medicina, através da... Você não tem menor de rua. O último homicídio em Cuba foi em 66. Você não tem Cracolândia, as casas são pobres, as casas estão ultrapassadas, mas você não tem fila em hospital. Se você quiser fazer qualquer curso, você faz. Como é que Cuba se sobressai em relação à saúde? O aluno que quer fazer medicina, ele vai fazer medicina, de graça. Você não paga um tostão. Quando você terminar o curso, e a medicina cubana é a chamada medicina de combate, eles formam o cidadão para a mais forte e pesada de todas as medicinas, que é aquela que forma o médico, Fernando, para você ir onde ninguém quer ir. Eles vão para áreas onde tem ebola, sífilis, epidemia, tragédias físicas, naturais. Esse pessoal é formado para atuar nesse extremo, nas áreas onde ninguém quer ir. E eles vão, portanto, eles são extremamente preparados para isso. E nesse período, Fernando, que eles vão para esses países, eles vão receber o seu salário. Do seu salário, ele fica com 30%, 40%. O restante não é mandado para financiar a ditadura sanguinária comunista, como um idiota abre a boca para dizer isso. Sabe para quê? Ele fica com uma parte que dá para sobreviver. Aquela parte ele manda para pagar seu curso, que você fez em 5 anos de graça. E aqui, quando é 10 anos você não paga, com isso, o aluno de medicina paga o curso em 2 anos, Fernando. Desta forma. E você tem hoje praticamente uma das maiores e melhores medicinas do mundo, a ponto de alunos americanos estudarem lá. Então isso incomodou o povo americano, que não aceitou que um país tão pequeno, menor que a Paraíba, se tornasse uma potência, desafiasse seu jugo. E aí eles se aproveitaram agora, e não é só em Cuba, porque eles desceram para cá. Estão no momento que o continente está se socializando, e aí, Fernando, nós tivemos conjuntamente a isso, derrotas do imperialismo na Venezuela, a tentativa de colocar um capacho do Guaidó, se autoproclamado presidente, né, eleito pelos Estados Unidos e sua trupe. No Peru, coincidentemente, eu estava esquecendo, os 2 diretores da CIA, porque a CIA, ela não é controlada pelo presidente, e sim pelos congressistas, ela tem uma certa independência. E os 2 diretores da CIA, estranhamente, há menos de 10 dias, fizeram uma visita à América Latina, porque eles sentiram que o continente, com essas derrotas do imperialismo e do neoliberalismo aqui, via Venezuela, Bolívia, Peru, Argentina, Chile, e o Brasil já está derrotado. Não adianta, se decompôs, está derrotado. Então é muito ruim para eles. Eu não digo que seja totalmente vindo do presidente, e sim de um conjunto de congressistas e empresários, porque o Trump ainda continua atuando.
certo? Os congressistas do Trump ainda atuam nisso. E esse cara, quando desceu, ele se reuniu com o presidente da Colômbia, que lá está havendo protestos absurdos contra esse presidente, e não é mostrado na TV. De lá da Colômbia ele veio para o Peru, e do Peru ele veio para o Brasil. Mal esse rapaz saiu, o que é que ele veio fazer? No Brasil, por exemplo, vamos fazer o quê? Está perdido. O cara vai depor. Eu vou chegar na questão da pandemia, o estrago que está sendo feito com 6 generais envolvidos em corrupção na vacina. Onde nós chegamos? Nós estamos perdidos. Cria um fato. Cria um fato. Relembre aquela fakeada, foi uma facada fake, joga de novo a culpa na esquerda. Porque quando você botar comunismo e PT, vão associar de novo aquilo ao PT. Tente tirar votos do PT, já que você está totalmente perdido. Mal o cara saiu, o atual presidente do Peru não está aceitando legitimamente o presidente eleito na última eleição. Não aceitou a reviravolta que teve no Chile, onde foi colocado uma líder mapuche na Constituição do Senado chileno. Não aceitou a derrota do neoliberalismo na Argentina. E não estão aceitando a derrota deles por incompetência, porque esse povo sempre pegou os países prontos economicamente. Os socialistas levantam um país socialmente, quando o país está organizado, eles vêm, derrubam com golpes, tomam o país para si e não têm a responsabilidade de mantê-los. Eles vilipendiam o país, tiram todas as suas riquezas e afundam o país na ignorância, para depois virem com aquela história de ajuda humanitária, que termina sendo uma intervenção militar. Depois mataram o presidente do Haiti. Quem matou o presidente do Haiti? Mercenários colombianos e americanos. Então veja bem o que está acontecendo. Uma nova investida criminosa na América Latina, para tentar manter subjugado novamente esses países, não deixar que a gente reaja, não deixar que as condições de melhores de vida da população se sobressaia ao lucro imediato de uma pequena maioria, porque o que é que aconteceu? A política de exportação, o gráfico da política de exportação cresceu e o consumo interno do cidadão, o poder de compra, o poder aquisitivo caiu assustadoramente como nunca nos últimos quase 50 anos. Nunca tivemos uma crise dessa. Nunca tivemos botijão de R$110. Nunca chegou o dólar a R$6. Gasolina a R$6. Nunca tivemos falta de carne e grãos. Nós somos produtores de grãos. Nunca tivemos falta de vacina, nós temos falta de vacina. Nunca tivemos dando tantos mortos por dia. Então, só para finalizar. Só atrapalhando você um pouquinho, a que você atribui esse silêncio? Porque eu, particularmente, eu não estou aqui de maneira alguma, como comunicador, influenciando o povo a criar uma revolução e tudo mais. Longe disso, né? Mas a gente fica assim admirado quando você vê, como você disse agora, botijão de gás, R$110. Combustível, R$6, já está vindo notícia aí de um novo aumento. Novo aumento, né? Um auxílio emergencial, que é uma vergonha, R$150, que eu já quero, eu acho que deve mudar esse nome. Na minha opinião, não é auxílio emergencial. É bom que eles comecem a colocar que mudou o nome. É auxílio gás. Porque R$150... Vale gás. É um vale gás, né? Porque auxílio emergencial não é. A não ser, é claro, para o que muita gente está fazendo, que é receber esses R$150 e cozinhar na lenha. Porque não dá para cozinhar com bujão de gás. Essa é a verdade. A que você atribui, Nonato, só um minutinho, a que você atribui esse silêncio? Por exemplo, quando se fala de aumento de combustível, eu pergunto aqui, olhando para a câmera, minha querida Mariana Moreira, cadê os caminhoneiros? O que está havendo? Porque ninguém escuta ninguém reclamar mais de nada, né? Mas você vai responder isso daqui a pouquinho, porque agora eu tenho que chamar um intervalo. Mas já fica aí, olha, se prepare, eu quero que você e Mariana me falem o que está acontecendo nesse país. Porque eu não estou aqui falando nem de direita nem de esquerda, mas eu me lembro sim, na época do governo Dilma, quando o combustível que era R$2 e pouco ia aumentar, era um alvoroço maior do mundo. Agora já passa de 6. Eu visitei uma cidade aqui, eu não vou dizer o nome da cidade, até por questão de ética, mas eu visitei uma cidade, não é na Paraíba, é próxima. E olhe, meu amigo, sinceramente, estava bem estampado lá na placa, viu?
R$ 6,48 o litro de gasolina. Veja bem, R$ 6,48. Você que está me assistindo, calminha. Já já chega nos R$10. Voltamos já, rapidinho. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio. Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário, o seu programa do início de noite. São precisamente 18h24. Olha, eu quero falar com você agora que está triste. Poxa, acabou aquela promoção, eu não fui lá. Perdeu nada. O homem enlouqueceu, mandou reacender a fogueira no atacadão. Torra. Vamos ver.
Mega Saldão de São João Torra Torra. O homem mandou reacender a fogueira. Queima tudo. Blusas com renda e gripe de 30 por R$12,99. Blusão suéter de até R$100 por R$59,99. E cardigan só R$39,99. Camisa polo gangster R$29,99. Nova coleção de plumas só R$2,99 a parcela em 10 vezes. Cobre leito dupla face casal R$59,99. A ordem é queimar tudo. Tudo em até 10 vezes no cartão Mega Torra. A ordem é queimar tudo. Agora vejam só, hein? Atacadão das Carnes, lá no Santa Bárbara. Vejam as promoções, é de segunda a sábado. Olha aí, vamos ver o banner com os preços. É descontão, aproveite. Picanha bovina, R$ 45,89 o quilo. Cupim bovino friboi, R$ 29,89. Coração de frango, vejam só, friato, R$ 27,98. Picanha argentina, R$ 73,29. Linguiça frango Lebon, R$ 13,98. Calabresa Sateari, R$ 15,98. Picanha maturada Friboi, R$ 69,89. Fraldinha bovina, R$ 28,79. É o Atacadão das Carnes, Santa Bárbara. Olha aí, sua presença é o nosso sucesso. Muito bem, estou aqui com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Nonato, e aí? O que está acontecendo, Nonato? Todo mundo está aceitando tudo, ninguém reclama mais de nada, pode subir gasolina, gás de cozinha, pode diminuir ou estabilizar essa merreca, pode-se dizer assim. Não aqui desmerecendo o meu patrocinador, o Atacadão Santa Bárbara, é como todos os outros que patrocinam o programa, sei que eles realmente têm que ter os preços que têm, mas, Nonato, com auxílio de R$150, dá para comer carne? Fernando, eu já disse em outros programas, nosso auxílio emergencial é o pior, o menor do mundo. Em todos os países eles tiveram um auxílio acima de $1.000 e uma ajuda de custo chamada orçamento de guerra, para socorrer as pequenas empresas em tempo de pandemia, para não passar isso. Por daqui, ao invés disso, deu dinheiro a bancos privados, certo? E cortou o auxílio para essa coisa ridícula que tem, que não dá para comprar um botijão. Mas, Fernando, isso é simples de explicar. Primeiramente, vamos voltar um pouco no tempo e rapidamente, que o tempo urge. A gasolina no tempo antes do golpe da Dilma, eu vejo a situação em Cuba hoje, começando, muito parecido com o que aconteceu aqui no Brasil, não pelas contingências históricas, mas o fato de forçar a juventude para a rua, muito parecido com na época que aquele povo saiu às ruas por causa de 20 centavos, e gasolina de 2,66, dólar de 1,99. Foi um quebra-quebra, o Black Bloc quebrou loja, levou TV, e eu dizia, esse povo está protestando contra o quê? As madames botoxadas na rua de São Paulo, e as filhas de generais que não podem casar para não perder pensão, e agora o piso do salário dos generais militares aumentou 200% junto com o do presidente, enquanto o auxílio emergencial cai para 100 e pouco. Essas pessoas estão processando para manter privilégios, estão nadando e brincando com essa situação. Primeiro, a CNT, Confederação Nacional dos Transportes, coordenou os movimentos de caminhoneiro naquela greve contra a Dilma, fez movimento do nada, era para derrubar o governo, para começar e a gente terminar do jeito que a gente está hoje. Iniciou-se ali, naquele processo dos 20 centavos, que até a universidade caiu naquela. Eu vi na rua, esse pessoal está protestando contra o quê? Olha a diferença, tiraram a mulher sem crime e de lá para cá as coisas desandaram, aumentaram, porque a equipe econômica que entrou é uma equipe neoliberal. E o neoliberal não quer saber de pobre, não. Pobre tem que trabalhar para manter privilégio do rico. Olhe, 2 setores que estão ganhando. Brasil campeão de exportação, produzindo para exportar. Mas falta na mesa do cidadão. O PIB só cresce quando o cidadão compra. Quando o pai de família compra um carrinho seminovo, uma feira boa, tem que equilibrar o consumo interno para ter um PIB elevado. Então, a queda do PIB é a prova da irresponsabilidade da equipe econômica que fez exatamente
transformou isso numa grande, a maior perda de direito e poder aquisitivo da população. E isso, o reflexo disso é no preço das coisas. A pessoa é obrigada a vender uma carne cara. Veja o valor da carne em relação ao salário mínimo. Quando você juntar tudo, vai embora todo o seu salário, talvez não chegue nem perto. E a sua manutenção, e a sua vida, além do salário mínimo, serve para quê? E o triste é saber que pessoas da periferia apoiaram esse tipo de movimento. Então, as pessoas, além disso, veio a pandemia. E eles, é muito raso, é muita maldade. Isso para eles foi a glória, porque a maioria do povo sensato ficou com medo de ir para as ruas. Eles não, porque o presidente, para se proteger, incentivou que seus seguidores fossem às ruas sem máscara, tanto que nas cidades onde teve o apoio dele, o índice de morte foi bem maior de contaminação, mas eles irresponsavelmente foram para as ruas, até que começaram os movimentos agora contra o presidente. Foram 3, e cada vez sendo maior que o outro. Estão começando a haver reações. Pela primeira vez, os meios de comunicação estão divulgando, como não divulgava no período da Dilma. Eles escondiam e só mostravam os a favor do golpe. Agora, como eles sentiram que o monstro que eles criaram chegou à sua porta, eles estão divulgando. E os movimentos estão aumentando. E o que é bom, Fernando, é que tirou-se o protagonismo e a obrigatoriedade de ser conduzido apenas pela esquerda, o que transformava uma coisa meio político-partidarizada. Agora, todos os segmentos da sociedade estão começando a reagir, começando a sair às ruas, mesmo com a pandemia, começou as vacinas, agora com todo mundo vacinado, eu acho que vai aumentar ainda mais, e isso é interessante, mostrar que não só as esquerdas, mas os segmentos da população, os clubes de serviço, os representantes das minorias, dos negros, das mulheres, LGBT, todo mundo, inclusive da elite que apoiava esse presidente, vai ter até um movimento agora só de direita contra o presidente. Isso é interessante, quer dizer que o povo brasileiro está descontente, não está aceitando isso, e está saindo às ruas sim, certo? E isso, ele está com medo, o presidente está com medo, por isso que ele está com essas atitudes estranhas, de provocar situações e criar fatos para tentar esconder. A CPI chegou aí, mostrou que toda a equipe desse presidente está envolvida extremamente em corrupção que tirou vidas, corrupção que tirou 500 mil de vidas. A cada 4 mortes, 3 é de responsabilidade da presidente da República. E o povo está vendo isso. O que eu não quero, Fernando, e o que geralmente os detentores do controle imperialista querem é o seguinte, que haja uma convulsão social. Havendo um golpe, há distúrbio. Havendo distúrbio, há mortes. Havendo conflito, eles vêm com aquela história de intervenção militar, humanitária, para depois terminar na intervenção militar. O que houve no Haiti? O Haiti foi degradado exatamente por condições de desassistência histórica. A ajuda humanitária que foi coordenada pelo Brasil, comandada pelo general Heleno, o que fez lá? Foi uma intervenção militar grotesca, que os soldados brasileiros e uruguaios estão sendo acusados pela ONU de estuprarem crianças de 11 e 12 anos sob o comando do general Heleno, citado como genocida. Invadiram uma favela chamada Cité Solé para procurar um criminoso e metralharam, foram 22 mil tiros e mataram 60 pessoas de uma vez, entre homens, mulheres e crianças. E os soldados que ficaram nessa ação humanitária deixaram 300 filhos misturados entre crianças de 11, 12 e mulheres, que hoje são mulheres, no Haiti. Então, transformaram aquilo numa tragédia maior. Então, esse povo que está, o general Heleno, nesse período, ele saiu do comando. Na época, em 2005, o ex-presidente Lula o tirou do comando, por isso que ele tem esse ódio das esquerdas, porque foi descoberto lá, denunciado pela ONU, por órgãos internacionais, essa atitude intervencionista. Então o perigo é isso que eles querem, um confronto generalizado nas ruas, um conflito para que eles venham e imponham uma ordem militarista, e aí eles começam a coordenar a situação dos modos dele, como fizeram no Iraque, na Líbia, na Síria, no Afeganistão, na Nigéria, na Libéria. Destruíram os países, suas economias, fizeram um povo brigar contra um povo, para eles interferirem lá com aquela história de levar a democracia. Na Grécia, a Grécia é a mãe da democracia, Atenas tinha 20 mil habitantes, mas tinha 400 mil escravos. Então essa coisa de levar a democracia, levar a ação humanitária, termina sendo um risco, e o povo brasileiro está atento para isso, porque tem essa formação e sabe que agora nós vamos sair na hora certa, sai no momento certo. Ficaram com medo de sair no período da pandemia, mas estão voltando às ruas agora, e esse presidente está com medo. Nós não queremos um conflito armado, é um confronto entre povos, entre norte e sul, como fizeram em todos esses países que foram destruídos. Essas pessoas que estão aí, ou eles
retomam a vergonha na cara e assumem o poder de comando de uma nação, ou entregam, ou aceitam uma nova eleição, sem essa historinha de impor um voto impresso, que é a volta da máquina da datilografia, e aceite o resultado dos desígnios da população. Se o povo deixou isso acontecer, é o povo que tem a obrigação de tirar, porque esse mesmo povo que viu tirar uma presidente com uma gasolina de 2,66, com um dólar de 1,99, porque houve uma propaganda do nada que tinha que tirar aquela mulher, porque ela cometeu uma coisa chamada pedalada, que foi ela tirar simplesmente dinheiro de um banco, para você não passar o Natal sem o Bolsa Família, perdeu o mandato. Quantos crimes esse cidadão está cometendo por dia e se mantém no poder? Porque o grande grupo econômico, que aí você tem bancos privados, você tem a Fiesp, você tem as empresas grandes desse país que quebraram nossa indústria nacional para entrar nas empresas externas que perdiam licitações para nós no exterior, certo? Isso também afundou nossa economia. Essas pessoas estão ainda resistindo nas propagandas, por isso que ninguém ataca o Paulo Guedes, porque Paulo Guedes está fazendo o que o patrão sonegador quer. Esse governo começou primeiro retirando todos os direitos do trabalhador. Isso privilegia o grande empresário mal intencionado. Se você tem o empregado que quer, pagando o salário que você quer, não tem governo melhor do que esse. Agora, o cidadão que submeta a isso, merece peia, porque está submetendo a situação que vai transformar toda a sua família, levar ao desastre. O país, economicamente, está destruído. A CNT, que eu estava falando, Confederação Nacional dos Transportes, que liderou o movimento dos caminhoneiros, quando o óleo combustível era menos de 2,60, ela era comandada por um primo do Aécio Neves, que interferiu e investiu na campanha do Aécio, e ele comandou os caminhoneiros num protesto contra a Dilma, e os caminhoneiros que não queriam protestar, eles paravam nos postos e cortavam os pneus, certo? Então esse povo contribuiu para o golpe, por isso que eles agora estão, quem contribuiu desta forma, por essa situação, ou está envergonhado, está orgulhosamente sentindo na pele, mas não quer demonstrar que está mal. Hoje, Fernando, determinadas crises, a pessoa que tem dinheiro, hoje nós estamos no momento de quem tem dinheiro ter mais, porque quem sobrou um pouquinho está se desfazendo do que tem para pagar a conta, e eles chegam e pegam tudo. Então, para esse grupo de pessoas que é uma minoria, que infelizmente detém o poder econômico, detém a política, detém o judiciário, parte podre, não todos, detém Congresso, deputados lá no Congresso, protegem esses grupos. Para a gente ter uma reação, não adianta eu ir para a rua quebrar tudo, se lá no Congresso, o grupo de senadores e deputados, comprados pelo presidente, no momento de pandemia, quando ele disse que não tinha dinheiro, e comprou deputados, votam para o presidente dar uma canetada, na boiada que ele está passando. Então você fica naquela, eu reajo, eu vou na rua, levo um tiro de bala de borracha no olho, fico cego, e chego lá, da madrugada, o Senado aprova uma coisa para lascar ainda mais minha vida. Então, culpa de quem? Culpa de quem elegeu esse cidadão? Culpa do comando da Câmara dos Deputados ou do Senado, que estão recebendo, do Centrão principalmente, para aceitar as canetadas dele? Culpa de gente do Judiciário, que envergonha a justiça e aceita esse tipo de situação e referenda juridicamente. Agora, Nonato, veja bem, deixa eu aqui fazer assim um meio termo agora, tá? Fazer um contraponto aqui com você, tá certo? Quando você fala do Centrão, e nós conhecemos o Centrão, na verdade, sendo de uma maneira para que o telespectador entenda, o que é o Centrão? O Centrão são aqueles que só visam isso. É dinheiro. Pagou, tem apoio. Não pagou, não tem. Mas isso aí não é de hoje. Isso aí vale salientar, tá certo? Eu tenho que ser bem sincero, não estou aqui defendendo nem direita nem esquerda, mas essa postura do Centrão, ela vem desde lá de trás, ela vem até com a própria esquerda no poder, né? Então, quando você diz assim, hoje fala do Centrão, tá certo? Não poderia dizer assim também, me perdoe até a maneira, não poderia dizer assim, peraí, mas você está cuspindo no prato que comeu? Ou não? Não, veja bem, o Centrão sempre existiu, a gente sabe disso. Nós estamos falando nesta situação, onde uma coisa o Centrão são os chantagistas da história. É verdade. São os articuladores das maiorias do Congresso. Da pior espécie. Da pior espécie. Então, uma coisa, Fernando, é assim, como dizia Raul Seixas, para entender o jogo dos bichos,
transou com Deus e lobisomem. Você não pode governar um país, certo, radicalizando com isso ou com aquilo. Você tem que aprender a conviver com os diferentes. O Centrão é diferente. Eu não posso ser dominado pelo Centrão. Eu nunca vou dizer o Centrão vai deixar de, porque não vai deixar de existir. Eu não posso ficar submisso. Eu tenho pena do Bolsonaro. Ele está entregue ao Centrão, é chantagista. Se não tiver dinheiro, o mesmo Centrão que está o mantendo, vai tirá-lo. Eu não aceito é que o Centrão determina a minha condição de vida. É que o Centrão determina o que ligar na minha casa. É que o Centrão, numa pandemia, receba o dinheiro que podia vir para a vacina. E que o presidente tire o dinheiro da vacina e diz que não tem para um auxílio emergencial e mande para um deputado do Centrão. Eu não aceito é que um deputado do Centrão, no momento que o presidente ia mandar dinheiro para cá, coloque 40 milhões no bolso com chamado de emenda individual. Quando esse emenda deveria ter vindo pelo Ministério das Cidades, a partir do levantamento técnico de projetos. É esta política que o Centrão está impondo ao país. Não você tem que conviver. Nós convivemos com o Centrão, sim. Eu não aceito é que o governo se deixe ser submisso e faça... Quem está governando é o Centrão. E o Centrão só governa por dinheiro. Então, para você manter um Centrão, tem que ter dinheiro. Então, joga por terra a ideia que você não tem dinheiro para vacina. Você deixou 110 e-mails da Pfizer, porque colocou aquela história de cloroquina, Mariana, com uma cortina de fumaça, mas a história mesmo era essa tal vacina da Covaxin, porque tinha um intermediário que queria $1 por cada vacina, que eles iam ganhar dinheiro com isso, e aprovaram um empréstimo, um contrato lá, um empenho de praticamente, ela queria para pagar 40 milhões de doses, o cara que disse, não, eu consigo aqui 40 milhões de doses, com $1 a mais, são 40 bilhões de dólares, certo? $1 a mais em cima desse valor que esse cara colocou a mais no valor de cada dose de vacina. Para 40 milhões de dólares, certo? Com $1 a mais, você teria para distribuir para esse bando de deputados aí, que estavam tentando colocar, ao invés de pegar essa grana e comprar as vacinas que estavam sendo ofertadas há mais de 3 meses, você estava negociando ali aquela cota de suborno daquele pessoal que era intermediário para uma vacina que não servia. E o pior não é só negociar, o pior é que enquanto a negociação caminha, para tudo. Não é nem isso. Não vem, né? Não vem vacina porque está se esperando que chegue o fim da negociação. É pior porque foram 3 meses que esse pessoal estava tentando impor uma vacina que não era aprovada pela Pfizer, pediram um adiantamento, fixaram um contrato e deixaram bilhões lá à disposição desse contrato. E foram forçar um funcionário a assinar. E foi feito o empenho, né? Foi feito o empenho, está empenhado. Por isso que aquele dinheiro, por estar empenhado, não pode vir. Se foi feito o empenho, a gente também cogita o seguinte, não houve pagamento, mas houve um empenho. Não, o pior não é isso, é que feito o empenho, aquele dinheiro é rubrica, ele não pode vir para a vacina, ele está parado lá, o que é pior. Então foram 3 meses de pressão para que essa coisa fosse feita, que se pagasse essa empresa esse adiantamento em bilhões de dólares, e ao invés disso, foram 3 meses sem comprar vacina. 3 meses sem comprar vacina, foram quantas? Vamos fazer uma média de 1.500 a 3.000 por dia, que era exatamente desse período. Vamos botar 1.500, 1.600, ou até 2.000 pessoas por dia. 2.000 por dia. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Entre 160 a 180 mil pessoas morreram, enquanto eles negociavam e brincavam com cifras para qual vacina deveria comprar. E além disso, eles evitaram que os governadores do estado comprassem uma vacina da Rússia, que também era intermediada por essa Precisa, que disse que ia ganhar dinheiro em cima dela, e eles, além de não comprar a vacina da Pfizer, que foram 110 e-mails oferecendo, não compraram, não deixaram os governadores comprarem a da Rússia, porque os governadores iam comprar a vacina sem intermediário, diretamente com o governo russo. Agora, Nonato, eu vou fugir um pouco do assunto, vou lhe fazer uma outra pergunta, mas antes eu vou ter que chamar mais um intervalo e você vai responder já, tá? A minha pergunta é a seguinte, preste bem atenção, e Mariana também pode participar até nessa resposta. A minha pergunta para você responder depois do intervalo, olha só, veja bem, preste atenção. Quero que você me diga o seguinte, tá? Mourão hoje é para Bolsonaro como Michel Temer foi para Dilma? Você responde já, né? Eu quero que você reflita sobre isso, tá? Porque Mourão já abriu a boca e disse que vai ter eleição. Seja voto impresso ou sem voto impresso, vai ter. Bolsonaro já disse que não vai, né? Então, ele não quer. Ele não quer, não vai ter. Então eu começo a fazer uma analogia assim. E aí, Nonato Saraiva e Mariana Moreira?
Mourão hoje é para Bolsonaro o que Michel Temer foi para Dilma? Já já ele responde depois do comercial. Voltamos já. Encarar o novo é uma forma de se reinventar a cada ciclo. Uma evolução que nos permite se reinventar a cada alvorecer. Somos a ideia em prática, a solução que você procura. Muito prazer, somos a Bela Manipulados. O que nos move é o amor por aquilo que escolhemos fazer. Nós não entregamos apenas fórmulas. Entregamos soluções que refletem no resultado dos tratamentos. Na Bela Manipulados, você encontra uma linha completa de produtos no segmento de cosméticos, medicamentos manipulados, nutrição e tudo para atender você. Atendemos conforme as características e necessidades de cada um, de forma ágil e especializada. Para isso, contamos com os melhores equipamentos para a manipulação dos mais diversos produtos. Bela Manipulados. Excelência na qualidade e no atendimento. Os testes utilizados para detectar doenças através de uma gota de sangue estão aparecendo em diversos lugares. Mas você confiaria sua saúde a um estabelecimento inexperiente utilizando testes de procedência duvidosa? O laboratório faz exames de análises clínicas priorizando a segurança do paciente, através de rigorosos processos e recorrente controle de qualidade, garantindo diagnósticos mais ágeis, sem abrir mão da confiabilidade. Resultados seguros e exames de verdade você só encontra no laboratório. Exames pela Vida. Uma campanha Sociedade Brasileira de Análises Clínicas. Apoio Lojão Rio do Peixe. Móveis, eletros, camas, boxes, smartphones ao seu alcance com os melhores preços e condições especiais. Isso você só encontra aqui. Visite nossa loja ou compre pelo site www.lojãoriodopeixe.com.br. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Leve o seu carro onde pode confiar. Sandro Baterias é o melhor lugar. Sandro Baterias é profissional. Sandro Baterias tem tudo o que preciso. Aqui o cliente é amigo. Sandro Baterias. Baterias, peças, acessórios e lubrificantes em geral. Com os melhores preços em Cajazeiras e toda a região. Rua Venâncio Neiva, número 37. Telefone 3531-2538. E na Avenida Padre José Tomás, número 424. Telefone 3531-4175. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Estamos de volta com o programa Balanço Diário e deixa eu ir rapidinho que eu quero aproveitar um pouco mais de Nonato Saraiva e Mariana Moreira. Então eu quero falar com você agora que está procurando aquele medicamento genérico e você já sabe, medicamento genérico em Cajazeiras é na Franfarma. Franfarma é aquela farmácia, aí está, olha a estrutura da Franfarma, o proprietário da Franfarma, Francieudo, tá lá esperando você para lhe dar aquele atendimento especial. Lá você tem farmacêutico de plantão, lá você também tem o menor preço e descontos que vão de 20% a 90%. Na Franfarma você encontra perfumaria, medicamentos e suplementos. A Franfarma fica, olha o endereço, hein? Aí está, Avenida João Rodrigues Alves, 130 no centro, telefone 839-9411-6030 ou 99178
3033. Agora você que está procurando aquele óculos, aquela armação, aquela lente, o lugar é a Graciosa. Vejam. A moda tá na Ótica Graciosa, uma equipe aqui para atender vocês, Neide Lima, Daiane. Eu estou aqui convidando vocês para vir tomar um cafezinho conosco. Tem muito lançamento e esse mês a gente está com uma promoção que a Dai explicou, tá certo? Essa é a oportunidade de você renovar o seu solar. Muito bem, e eu estou aqui e indico, tá? Já estou trocando meu óculos, fiz o orçamento, então tá na moda, tá na Graciosa. E lembrando também, gente, que as nossas peças elas são 100% originais, todas acompanham o certificado de garantia e autenticidade, então a gente não trabalha com réplica, então pode confiar. Venham aqui conhecer, tem muito lançamento, muita novidade boa para vocês, tá? Vou ficar aguardando vocês. E aqui o atendimento é VIP, Biscoitinho de Caicó, onde tudo começou há 46 anos. Aquele cafezinho especial na compra do seu solar. Venha! A Graciosa, e tem exame de vista todos os dias, hein? Todos os dias, é só você comprar, claro, a armação, o óculos, as lentes, lá na Ótica A Graciosa. Agora veja bem, supermercado aqui em Cajazeiras também só tem ele, viu? É o melhor, eu indico porque eu sou cliente. É o supermercado das Palmeiras. Olha só, gente, esse final de semana, açúcar cristal, o quilo 3,13, arroz parbolizado caçarola, o quilo 3,88, arroz parbolizado, que arroz, 3,74 quilo, óleo de soja soia, 900 ml, 7,99, água sanitária Tubarão, o litro, 1,59, flocos de milho, novo milho, 500 gramas, 1,49, linguiça de frango, Avivar o quilo, 13,69, cerveja Skol a latinha 350 ml, 12 unidades, hein? 23,40, apenas 1,95 a lata. Creme de leite Italac 200 ml, 2,29. Leite condensado Moça, a lata 405 gramas, 4,99. Supermercado das Palmeiras, onde você compra economizando. Muito bem, estou aqui com Nonato Saraiva e Mariana Moreira. E aí, Nonato? Mourão é para Bolsonaro, como Michel Temer foi para Dilma. E aí? Deixa eu só concluir aquela questão dos números, quando a gente fala em número, a gente pode se embananar um pouco e ter uma confusão danada aí. A empresa ofereceu 450 milhões de doses e o intermediário, cobrando no valor dessas doses por $1 a mais, eles teriam 49 milhões de dólares, certo? Transformando em reais, você via onde ia chegar. Então era um lucro estupendo em cima das vidas humanas. Então foi feito o empenho, isso está lá, é grave, né? E houve a pressão de 6 generais militares para que aquele funcionário assinasse. O cara passou 3 meses sem aceitar e foram 3 meses de pressão desse funcionário. Ele levou ao ministério, ao presidente Bolsonaro, cientificou disso. O Bolsonaro disse que era do líder, preservado do líder do governo, disse que ia tomar providência. Em 3 meses, ele nem recebeu a Pfizer e nem tomou providência. O que o cara fez, não assinou, porque só era feito esse acordo com a assinatura desse cidadão. Então, não fazendo o acordo, o cara e o Bolsonaro não tomou nenhuma providência. E em 3 meses, esses generais continuaram pressionando esse cidadão para se concretizar isso. Ele levou ao Ministério Público. Levando ao Ministério Público, chegou na CPI. Se o presidente soube disso, e em 3 meses não tomou o posicionamento, prevaricou com vidas humanas, matou gente. Foram quase 160 mil pessoas que morreram por essa brincadeirinha que ainda está rendendo. Agora, Fernando, infelizmente desse governo apareceram coisas estranhas, que a gente abre a boca assim, diz como isso aconteceu. Médicos místicos,
negros racistas, mulheres machistas, né, e uma coisa, pobre de direito, mas tem uma coisa estranha, sociólogos neoliberais, né, Mariana, que são a favor da privatização das universidades públicas, que apoia um governo que queria exatamente tirar dos parâmetros curriculares, história, sociologia, psicologia, filosofia, da área de humana, porque faz o povo pensar. Eu fico sem entender o que passa na cabeça de um cidadão que se diz sociólogo e apoia um negócio desse. Então, a culpa disso, Fernando, é de quem vê essa desgraça acontecendo e ainda quer ter o direito de abrir a boca e dizer que apoia. Mourão, isso é para você mesmo. Mourão e Dilma. Dilma caiu na esparrela de acreditar, na época, na justiça brasileira. Eu fui uma caravana do Lula, fui 3 ou 4, foi uma no Crato, e eu vi Dilma falar, nós acreditamos na justiça. Eu disse, essa mulher ainda está dizendo isso? A diferença do Temer para o Mourão é que o Temer, ele não foi exigido pelo PT, ele foi imposto pela coligação. E o Temer, na gestão da Dilma, ele, inclusive aquele discurso dele, ele disse que não aguentava ser apenas figurativo. Ele não tinha participação. Você via na posse da Dilma, eu vi o Temer num canto e a Dilma no outro. Quando os líderes vinham conversar com a Dilma, eu comecei a olhar ali. A inveja do Temer já era tão grande que dizia, eu deveria estar ali. Ali ele já começou a trabalhar a proposta de golpe na Dilma, porque o golpe não foi elaborado por ele. Ele foi um intermediário daquilo ali. Então foi uma coisa na surdina. E pela falta de perspicácia política da Dilma, que ela não é política, ela é uma economista, ela se deixou levar pela confiança no cara que estava lá com ela, dentro da casa dela. Ela foi alertada por Jacques Wagner, ela foi alertada por muitos políticos de esquerda. Dilma, estão preparando um golpe, ela não acreditou. Mourão está jogando, Mourão está dando um militar bonzinho. Como os militares que não aceitaram ficar com o Bolsonaro e deixaram para entrar os que submeteram a canetada dele, como são esses que estão aí agora, eles estão lá na retaguarda, porque a ditadura militar, como eu disse no outro programa, ela se auto-anistiou. Ela saiu na hora certa. Os militares têm essa perspicácia de sair na hora certa. Quando eles veem que o barco está afundando, ele diz, não, eu vou sair fora porque o negócio não está bom para esse cara, não. O Mourão sabe que o Bolsonaro faz as patacadas, certo? É desequilibrado e irresponsável. É sim, com a situação do país. E ele está naquela, diz, rapaz, é o seguinte, é melhor eu ficar me resguardando, porque a coisa não está boa, e se caso houver aí uma queda, eu vou assumir. Isso não quer dizer que ele vai assumir e se manter no poder. É uma outra história, porque Bolsonaro é um fantoche, ele é um boneco, ele é controlado por grupos econômicos que precisam dele para fazer o jogo sujo que ninguém quer fazer. Quando eles não querem, não podem fazer jogo sujo, não tem aquele maluco da rua que diz, eu quero que você quebre aquela janela, mas eu não quero ser visto. Joga a pedra. Ele pega ou joga e quebra. E vai continuar quebrando janela. E as pessoas que mandam ele quebrar a janela ficam se escondendo covardemente através dele. Então, não venha com essa história de se mostrar bonzinho, porque você trabalhou com ele, fez política com ele, idealizou o sistema com ele e é tão culpado quanto. É diferente de um Temer, que ficou feito um vampiro escondido nas trevas e elaborando um golpe. Então são diferenças extremamente distintas e extremas. Muito bem, vamos ouvir então agora um pouquinho de Mariana Moreira, mas antes deixa eu falar aqui, o comentário aqui do nosso telespectador. Nós temos que citar todos os comentários, né? Depois, se por acaso o Nonato quiser falar rapidamente, porque o tempo está acabando, né? O Vitor Hugo está dizendo aqui, boa noite, a CPI só está sendo para criticar o trabalho do presidente. CPI era para ser para governadores e prefeitos. Aí ele diz aqui, Lula não fez nada pelo Brasil, mas sim pelos familiares. E Bolsonaro, melhor presidente que o Brasil já teve. Já teve, quem está dizendo é o Victor Hugo, mas não já teve, viu, Victor? Ele ainda é o presidente. Tá? Atualmente ele ainda é o presidente, né? Muito bem, Mariana Moreira, rapidinho, você aproveita até, já fala suas considerações também. Eu tiro o chapéu para o Vitor Hugo. Quanta coragem. Meu pai é eterno. Nem meu padre Inciso vai me socorrer nessa hora. Pelo amor de Deus, você acreditar que a essa altura do campeonato, você ainda acreditar que os filhos do Lula enriqueceram com Moro, com Ministério Público, com Lava Jato, e não provaram nada.
E depois, depois o próprio, né, Supremo foi derrubando, né? Não tem provas, não tem provas, não tem provas. Esse discurso, gente, parece aquela coisa de, né, olha, você... A mulher do piolho. Você descendo... Não, ela é teimosa, ela não desceu o riacho, ela subiu. Poxa, você não está vendo um país que é apontado como um dos principais no planeta, que foi totalmente irresponsável no trato da pandemia. Vieram me questionar um dia desse, rapidinho, Fernando, só... Não, mas a pandemia está matando em todo o planeta. Está. Mas é diferente, por exemplo, do que aconteceu na Espanha, mesmo que no começo, né, na Inglaterra, o primeiro-ministro na Inglaterra, no começo também, começou a entrar nessa, né? Mas o que é que aconteceu? Assumiu as rédeas. Hoje a Inglaterra está liberando todo mundo para o uso de máscara, começou a liberar espetáculos em teatros, em cinema. Né? Ou seja, você acreditar que o presidente Bolsonaro, né, qual é o programa? E aí eu queria que o Vitor Hugo me respondesse. Se você quiser, eu mando meu e-mail, mando o WhatsApp para ele mandar a resposta. Porque até hoje, ninguém me provou isso. Qual é o projeto de governo, qual é a proposta de governo que o Bolsonaro defendeu na campanha eleitoral e que ele vem executando, por exemplo, para a educação nesse país? Eu não conheço. E olha que eu sou da área, Vitor Hugo. Eu sou docente de uma instituição federal de ensino. E nós não conhecemos nada. Não, estou dizendo uma proposta clara, colocada no papel. Porque tem isso aí, ele não coloca no papel que ele não é leso. Né? Ele vai fazendo as ações. Né? Então, só gostaria de fazer isso, né? E de louvar. Muito bem, Vitor Hugo, continue. Eu acho que eu defendo, né? Eu acho que o diverso é necessário. Claro. Né? E eu tiro o chapéu para a sua coragem. Agora, eu não teria, me desculpe, eu não teria, né? Nem que eu tivesse barrida da quenga, como dizia quando a gente era pequena, né? Barreu a quenga, eu não teria essa coragem de defender um presidente que não sou eu que estou dizendo. Leia, Vitor Hugo. Por exemplo, os jornais dos países, não do Brasil, vai dizer, não, o Brasil é porque... Leia os jornais norte-americanos, né? E não são comunistas, né? Os jornais norte-americanos, os jornais europeus, né? Espanhóis, italianos, não são comunistas, que estão lá colocando que o Bolsonaro é a pior expressão do que é fazer política. Da pior expressão do que é governar um país. Então, só para fechar, e aí já deixando as minhas considerações finais, só colocando isso, né? Que esse país não é para amadores. Né? Brincando, como se diz muito, esse país não é para amadores. Nem para, desculpe, Vitor Hugo, nem quando o amadorismo ainda se atreve a defender o indefensável. Muito bem, Mariana Moreira, agradeço a sua presença, a sua participação. Nonato, bem rapidinho, porque o tempo já está estourado. Eu vi ali. Parabéns, Vitor Hugo, pela sua perspicácia, sua coragem, como diz Mariana. Você que acreditou em kit gay, mamadeira de piroca e facada fake, não é novidade que com tudo que está acontecendo, você ainda insiste em defender o indefensável. Mariana colocou muito bem. A imprensa europeia, americana, diz o contrário de você. Eu vou pelos periódicos de respaldo no mundo inteiro, não por um cara que, mesmo sabendo que um cidadão foi expulso do exército por distúrbio de personalidade, ainda resolveu votar nele. Boa noite a vocês todos, um grande abraço. Parabéns, Vitor Hugo, pela sua coragem. Muito bem, Nonato Saraiva, Mariana Moreira, esse programa vai ficar aí no Facebook Diário do Sertão, lá no nosso canal do YouTube, TV Diário do Sertão, reprisado pela Netline HD TV, na nossa homepage, programa Checkmate CZ e no canal do YouTube, programa Checkmate. Agradecer a todos que ficaram conosco até agora, muito obrigado, estaremos de volta amanhã às 17 horas com o seu programa Balanço Diário. Boa noite, até amanhã.
O Sertão agora é notícia. TV Diário do